Que bom nós estarmos aqui essa noite, né? Antes de nós iniciarmos, eu só vou ler aqui um texto bíblico, que se encontra em Mateus 24, amém? Versículos 38 até o 44. É o assunto da nossa... Logo depois desse estudo, a gente já vai entrar no arrebatamento, né? Mas olha aqui que coisa interessante. Capítulo 24, versículos 38 em diante. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Amém? Então, só a nossa introdução aqui, antes de nós iniciarmos aqui hoje, né? Eu até vou pedir hoje para um irmão dar um testemunho assim, bem rapidinho, né? Mas antes de nós iniciarmos, nós estamos falando sobre os Illuminatis. Vocês estão bem conscientes de que tudo que a gente está falando é porque eles estão por trás, eles apoiam as várias sociedades secretas que estão por aí e também eles controlam alguns acontecimentos mundiais, se não a maioria, né? E o objetivo deles o que é exterminar a população da Terra para que a nova ordem possa ser implantada. Eu leciono escatologia há muitos anos. O pastor Fernando foi meu aluno de escatologia, né? Você não tem uma ideia há quanto tempo que eu leciono, quando ele era jovem. Eu estou brincando. Eu estou brincando. O quê? É o último dia hoje? É o último dia hoje, né? Ele já está querendo mandar embora, vocês estão vendo? Então, mas eu me lembro que eu falava muito da Rússia, né? E alguém chegou para mim e falou assim, não, mas a Rússia, acabou o bloco russo, a União Soviética não existe mais, acabou. E eu cheguei algumas vezes e falei assim, gente, da mesma forma que foi desfeito, ele volta a se refazer novamente, porque é bíblico, né? E alguém dizia, mas será que é? Então, eu vou ler rapidinho, eu estou dando uma adiantada, porque é o que está acontecendo aí, e a gente está falando sobre isso, não tem como não falar, né? Ezequiel 38, o Senhor diz assim, ó, filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e de Tubal, profetiza contra ele, e diz, assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e de Tubal, far-te-ei que volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e a todo exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas, etíopes. E aí ele vai falando, tá? Se você ler Ezequiel 38 e 39, a Rússia está descrita, que é a União Soviética. E aí o que acontece? Desde que eu comecei, eu vim falando, gente, dá uma olhadinha na Rússia, eu falei para vocês alguma coisa assim, muito leve sobre a Rússia, e a gente aguardando, né? Não acreditando muito que aconteceria o que aconteceu hoje. Quando eu levantei de manhã, que eu abri o Face, eu falei, Paulinho, a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Por causa da, como é que chama? Crimeia. Eu ia falar Micreia, não é Crimeia. Parece que é uma língua estranha, né? Então, o que nós estamos vendo? Isso é uma coisa dos tempos finais. Veja bem, quando você olha para aquele camarada Putin, ele está louco. Ele está dizendo que aquele que atravessar no caminho dele vai sofrer consequências terríveis. Como é que ele pode dizer isso? Com certeza, ele tem um apoio atrás dele. Senão ele não diria isso. Alguém está falando na China? Se nós observarmos, o mundo inteirinho está fazendo sanções contra a Rússia. E não é somente todos, a Inglaterra, então expulsaram, uma empresa aérea foi expulsa da Inglaterra hoje, porque ela era russa. Eles estão sem apoio nenhum. E aí eu te pergunto, aonde está o apoio deles?
Quem é que está ajudando? Existe uma sociedade que está por trás disso tudo. Amém? Então, eu vou comer. Eu não sei o nome do seu pai. Como? Irmão Zumiro, vem aqui, rapidinho. Tá? Ela falou que eu posso falar bastante. Então, eu vou falar. O pastor Fernando, não. Ele disse que ele vai mandar eu embora. Eu vou ficar traumatizada. Ó, outro microfone. A paz do Senhor, irmãos. Então, a gente está nesse estudo muito importante e, sei lá se foi coincidência ou não, hoje eu recebi um convite de um americano, não vou citar o nome porque está sendo filmado, não é bom citar, né? Eu vou ler o convite só para vocês verem como eles estão trabalhando. Ó, convido você para o nobre papel dos grandes Illuminati, onde o carisma e as elites são defendidos com objetivos alcançados e os objetivos dos seus membros. Ao criar esse destino online, nos esforçamos para trazer ordem a um mundo devastado pelo caos e pela escassez, acendendo uma vela para todos os que percorreram o caminho enquanto a noite atinge seu ponto mais escuro. Você está interessado em se juntar à grande sociedade Illuminati para se tornar rico, saudável, famoso, protegido? Em caso afirmativo, você pode me retornar rapidamente agora para que eu possa prosseguir dando-lhe os passos e procedimentos para se juntar à grande família. Acesse o WhatsApp, entre em contato com o Grão-Mestre. Vejam, isso aqui veio pela minha rede social. Como eu sou empresário, não sei se todos sabem, eu uso a rede social muito para o trabalho. Então, eles entram nas redes sociais da gente, investigam e mandam os convites. Então, por isso que eu acho que a igreja tem que se levantar. Enquanto a igreja está dormindo, eles estão trabalhando. É muito importante esse curso e a gente abrir nossos ouvidos e nossa mente para entender o que está acontecendo. Isso é real. É isso que eu queria falar. Amém. Deus abençoe. Amém. Eu também recebi o convite. Logo que eu comecei a dar aula aqui, recebi. Vocês, meus técnicos de som, pode colocar o slide para mim, por favor? Já colocou? Não. Enquanto vocês vão colocando aqui, é isso. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando só sobre Illuminatis ainda, que é uma sociedade secreta que está por trás da maior parte das calamidades. Quando eles não facilitam, né, favorecem que aconteçam, eles se aproveitam das calamidades, das desgraças, e você pode ver qual que é o projeto deles, né, ou a plataforma deles. Nós vamos criar uma sociedade justa. Então, veja bem, é interessante que o caos aconteça para eles. É interessante que a desgraça aconteça, porque no meio do caos, o ser humano fica perdido e fica procurando uma tábua de escape. Então, eles se colocam agora, nós somos o salva-vidas de vocês. Nós vamos ajudar vocês e vamos levantar uma sociedade que não tem, que vai acabar com tudo isso. Então, veja bem, o que é interessante para os Illuminatis que o mundo entenda. Os cristãos são fundamentalistas. O Deus dos cristãos é preconceituoso. O Deus dos cristãos, veja bem, ele condena aquilo que você gosta. Então, olha aí, promiscuidade, perversão sexual. Eu acho que eu comecei a falar isso aqui semana passada, não falei? Tá, pode passar então isso daí. Tá bom? Passa aí. Tá? Olha lá. Pode passar que eu acho que nós lemos esse. Nós lemos, não lemos? Isso, ó, isso aí tudo nós lemos. Pode passar, isso. Aí nós falamos em instabilidade mundial. Então, veja bem, semana passada eu falei sobre promiscuidade, isso tudo, até aí tudo bem. Nós estamos conscientes de que Deus criou macho e fêmea, até aí tudo bem, amém? Né? Nós podemos dizer que é pecado. Não falei? Não falei? Anterior a isso. Então, volta aqui um pouco. Volta só. Bom, acaso não sabeis que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem gananciosos, nem ébrios, nem maldizentes, nem rapazes terão parte no reino de Deus. Então, veja bem, eu falei na semana passada, eu lembro disso, que eu falei alguma coisa. Comecei, mas aí foi isso. É porque, assim, no sábado eu fui dar uma palestra para jovens só sobre esse tipo de coisa.
né? Aí, para mim, eu já tinha falado. Então, os Illuminatis, eles apoiam várias religiões. Eu falei que a religião do anticristo é a nova era, certo? Que religião é essa? É a implantação de um novo governo mundial. Quando esse governo mundial for implantado, vai ter o governante político e vai ter também o religioso, o líder religioso. O líder religioso vai ser líder dessa nova religião. Que religião é aquela que não existe a palavra, não pode. Pode tudo. Você pode adorar Deus do jeito que você quiser, você pode ter a vida do jeito que você quiser. Se você gostar de homem, você fica com homem. Se você gostar de mulher, você fica com mulher. Se gostar de homem e de mulher, também fica com homem e mulher. Tem problema. Agora, eu pergunto uma coisa para vocês, e é esse que é o problema. O que é que os psicólogos lá fora falam? Que é uma questão de gosto. A pessoa se identifica, né, a orientação sexual dele é essa. O gênero é uma coisa, a orientação é outra, né? Tanto é que isso aí é comportamento. Então, ele gosta de homem, ele gosta de mulher. Não tem problema, é direito dele. Tá, daí até a pessoa dizer, bom, eu gosto de adolescente, eu gosto de criança, qual é a distância? É uma questão de gosto também. Porque nós estamos vendo um tempo que a pedofilia no nosso país, ela cresce assustadoramente. Tá? Então, ela falou que eu posso falar, e às vezes eu corro aqui, que eu tenho medo, que é muita coisa para vocês. Entenda uma coisa, tem um camarada aí chamado Daniel Mastral, vocês já leram alguma coisa dele? Ele tem um livro lá, que fala sobre Satanás. Eu não sei o nome do livro, porque eu emprestei o livro, tem umas coisas que não pode emprestar, irmão. Livro, CD, marido e mulher, que ninguém devolve. Emprestou, não volta. É um problema. Eu emprestei o livro. Não me devolveram. Então, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala sobre portais. As nossas crianças estão vendo muitos em desenho animado. Portais dimensionais. A gente acha que isso aí é uma brincadeira. Então, observe bem, o que esses desenhos, especialmente desenho asiático, desenho oriental, o que eles ensinam para as nossas crianças? Que vai vir um salvador da pátria. Esse salvador, ele vem do céu. Todo super-homem vem do céu. Todos eles vêm do céu. Todo guerreiro vem do céu. Não é assim? Então, veja bem, e as nossas crianças estão familiarizadas. Se você perguntar para eles sobre portal dimensional, eles sabem o que é isso. Então, veja bem, como é que acontece no mundo espiritual? É como se você entrasse num elevador, apertasse o botão e dissesse, andar 2, 3, o elevador vai, você apertou o botão, ele para lá, e ali você desce. O mundo espiritual é mais ou menos a mesma coisa. Há várias dimensões. Você já leu lá Efésios? Principados, potestades, são dimensões. Então, observe bem, o que acontece? Para que esses demônios entrem na atmosfera, um portal tem que ser aberto. No Brasil, nós temos 3 portais: Camboriú, Rio de Janeiro e Bahia. Se você observar, preste atenção, de 10 anos para cá, como é que tem aumentado os crimes sexuais? Como é que tem aumentado a violência no nosso país? O que está acontecendo? Os portais estão sendo abertos. Como é que eles estão abertos? Irmãos, o nosso país é um país altamente sensual. Eu tive nos Estados Unidos, me levaram para fazer compra. A irmã que estava comigo fazendo compra, né? Irmão, não fique triste comigo, não. É porque falaram para mim, eu estou falando para vocês. Eu fiquei tão contente, eu falei assim, nossa, aqui é bom de fazer compra, umas roupas bonitas, né? Ela falou, não, aqui as roupas são todas assim. Se você vê uma mulher ou com uma roupa decotada demais, ou com uma roupa curta demais, é ela que falou isso, tá, irmãos? Ela falou para mim assim, ou é prostituta, ou é brasileira. Eu falei, o quê? Ela falou, aqui é assim. Porque existe o portal da sensualidade no nosso país, irmãos, é fenomenal. Olha o que acontece no carnaval. Olha a música, que se diz que é música. O que as pessoas fazem ali? Como é que chama aquelas músicas lá? Funk. As meninas dançam aquilo praticamente nuas, dentro dessas festinhas. E diz que isso aí é cultura.
Então, no nosso país, o portal, tem muitos portais abertos. Então, por isso que a gente vê tanto crime, geralmente é sexual. Aí alguém fala assim, mas ninguém tem que atacar ninguém. Eu concordo. Mas já que estão atacando, é melhor se guardar, né? Não dá para segurar outro, então segure você. Mas, enfim, então esses portais são abertos. O que a gente está vendo, gente? Como é que acontece isso? A sua criança está na frente da televisão, aí começa aquele filme asiático, chinês, japonês, e não sei o quê. E lá vem o super-homem deles lá com superpoderes. E para ele entrar tem um portal dimensional. A gente está acostumado a ver isso, irmão. Isso tornou normal. Você quer ver uma coisa séria? Irmão, me desculpe, mas eu vou ter que falar isso. Gente, o sinal asiático, que é aquele sinal do polo positivo, Yan-Yan. O que é Yan-Yan? Não sei por que é isso, né? É igual o imperador deles, é xixi, tudo para eles é assim, né? Eles têm uma criatividade fenomenal. É Yan-Yan, já viu aquele? Você sabe o que é aquilo? É polo positivo e negativo. Quando a pessoa vai fazer acupuntura, o camarada pega a agulha e vai no meio daquilo. Ao ir no meio, ele desarmoniza tudo, porque eles entendem o seguinte: se você tem uma dor, está havendo uma desarmonia entre o positivo e o negativo, entre o bem e entre o mal. Aí, quando ele enfia a agulha, acontece que desarmoniza tudo e volta a se harmonizar. Vocês estão entendendo? É isso que é a acupuntura. Tá? Não é outra coisa a não ser um tipo de invocação também com deuses asiáticos, que eles mudam de nome, mas são os mesmos. Tá? Eu estou dando aqui só uma palhinha para vocês entenderem. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Então, veja bem, olha que coisa séria. Eles mudam de nome? Mudam. Havia o panteão grego, não havia? Aí chegaram os romanos, panteão grego-romano. Os deuses gregos eram os mesmos dos deuses romanos, só que com nomes diferentes, não eram? O que esses deuses faziam? Eles casavam, davam-se casamento, brigavam, era Deus que tinha raiva um do outro, não era assim? Os asiáticos têm seus deuses também, eles até mudam de nome, mas são os mesmos, que a gente sabe que não são deuses, são demônios. Aí você vai para qualquer religião, você vai encontrar tudo isso aí. E se você observar as religiões orientais, elas praticamente são iguais. É karma, você tem que pagar um karma, não é assim? Tem que se desenvolver, você vai vir para a Terra até pagar o seu karma, até para se desenvolver. Eles mudam o nome, mas o princípio ativo é o mesmo. Vocês estão entendendo? Então, veja bem, e esses deuses, eles eram extremamente sensuais. Quando Jesus veio à Terra, a maior parte dos imperadores romanos, eles eram homossexuais. Quem assistiu o filme de Alexandre o Grande aqui? Alexandre o Grande tinha um amante, ele era homossexual. Todos os homens gregos, a maior parte deles era homossexual, porque mulher para eles era só para procriação. Inclusive, quanto mais amantes o homem grego tinha, mais ele se sentia, é uma questão de status. Entenderam? Era normal. Então, quando vem o Evangelho vem com a moral elevada. A sociedade da época aceitou o Evangelho porque eles não aguentavam mais aquela imoralidade que acontecia lá. A gente lê na Bíblia, Salomé dançou para Herodes. Que dança foi aquela? A mãe dela orientou, a mãe dela sabia que ele estava de olho na menina. A menina devia ter uns 16 anos, segundo a história, mais ou menos. Que dança foi aquela? Um striptease. Quando a menina ficou nua, ele ficou doido, vou te dar metade do meu reino. Era comum a mãe entregar filho, isso é normal. Era uma sociedade corrupta. Era nesse meio que Jesus veio. E você veja bem, Jesus diz o quê? No texto que nós lemos aqui, que a vinda dele será como nos dias de Noé, nos dias de Ló. O que caracterizava o dia de Noé? Os filhos dos homens olharam para as filhas os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, casaram com elas. Dia de Ló, o que era? Homossexualismo. Os anjos chegaram na casa de Ló em forma humana, ok? A irmã está falando de asa. Anjo não tem asa. Não. Por que eles aparecem com asa? Eles aparecem alados para dar para nós a impressão de rapidez. Quem tem asa, querubim, serafim, tem asa. Anjo geral não tem. Eles são lindíssimos, eles são altos, muito grandes. Como ser. Então, aqueles homens lindos apareceram em Sodoma, e os homens de Sodoma queremos coabitar com eles.
É essa a sociedade. É essa a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque o Evangelho veio, né, permeou a sociedade todinha, deu uma limpada em tudo. Só que hoje os valores mudaram. Hoje, você veja bem, até uma certa época na história, imperadores, reis, eles achavam muito importantes o pecado, que era pecado. Hoje não, ninguém está preocupado, porque Deus foi tirado do trono e o homem se assentou no trono. É uma sociedade antropocêntrica. O homem é o centro de tudo. Não é? Observe isso. Até a Idade Média e tempos que vieram após, o que acontecia? A Bíblia, Deus, tudo era visto através de Deus, através da Bíblia. Depois não, o homem se ensoberbece. Ele não quer mais Deus. É ele cresceu. Então, é essa a sociedade. Então, veja bem, o que é que a nova era está trazendo à tona, certo? Os pecados que eram cometidos outrora. Porque nós estamos na iminência da volta de Cristo, gente. Falei para o Paulinho hoje, se Jesus demorar mais 5 anos, eu creio que a Rússia retrocede. Mas se não, não posso crer. Porque o que vai inaugurar a grande tribulação vai ser o anticristo que vai colocar a paz e vai deter a Rússia. Quem vai deter a Rússia vai ser o anticristo. Então, estejamos preparados. Isso que a gente está vendo aí é a volta de Cristo. E vamos orar, viu, irmãos? Porque a coisa está feia. Vocês entenderam, então, aqui? Então, essa permissividade, esse pecado, olha que coisa séria. Na Holanda, você pode se relacionar intimamente com o seu irmão, tá? Não é incesto. Na Holanda, você pode se relacionar intimamente com uma criança, desde que ela tenha 12 anos e ela permita. Não é pedofilia. É o quê? Gosto. Eu me sinto atraído por criança. Vocês estão entendendo? Nós não estamos longe disso, gente. Não estamos. A gente fica chocada, mas a gente não está. Tá? Tem uma moça, uma mocinha aí, que agora não está mais mocinha, que ela fez um filme em que ela se relacionava sexualmente com uma criança, né? Uma que fazia trabalho com os baixinhos. E ela ficou chocada quando esse filme foi jogado no Congresso, mas foi feito. Olha que loucura. Então, a gente vê coisas assim tremendas. Olha as novelas que a gente está assistindo aí. Eu peguei, assim, eu não assisto toda, irmã, mas como eu dou palestra, eu tenho que pegar. Eu peguei uma parte daquela novela ali, do Mágico, nem sei o nome da novela. E a menina, primeiro amor, se apaixonou e foi dormir com o rapaz. Mas quem disse que isso acontecia em 1900 e bolinha? Quem disse que uma moça se apaixonava por um rapaz e ia para a cama com ele, sem casar? Isso é fora do contexto. Só que a mídia quer que a gente creia que esse comportamento sempre existiu. Não, nós estamos com os valores pervertidos. Vocês estão entendendo? É a iminência da volta de Jesus. Amém? Próximo, tá? E é lógico, instabilidade mundial. É lógico que os Illuminati estão por trás disso tudo. Porque eles têm que semear o descontentamento, para que quando eles implantarem o governo dele, haja aceitação. Amém? Olha lá, instabilidade mundial. Então, o que é que a Bíblia fala? Que nós vamos ouvir de guerras, rumores de guerras. Gente, precisa falar? O que é que nós estamos vendo? Né? Hoje amanheceu todo mundo. Um monte de ataque, 40 pessoas, parece que 40 mortos, não sei nem se foram. Deve ter civis mortos também. O presidente da Ucrânia, é a Ucrânia. Tem a outra, é a Ucrânia. Está falando, está pedindo para que as pessoas, ele está disponibilizando armamento para os civis pegarem arma e defenderem a Ucrânia. Por quê? Porque se sabe que eles não têm condições militares para enfrentar a Rússia. E sanções estão sendo feitas. Então, o que a Bíblia diz? Ouvireis rumores de guerra. O próximo, desculpe. Olha lá. De guerra, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. É místico que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes em vários lugares. Então, veja bem, o próximo. Eu não sei se eu coloquei aí. Ai, voltou a bênção. Próximo. Isso. Não, desculpa. É interessante observar que as guerras sempre existiram na história da humanidade, mas no último século, 1900, tá? Até 2000, morreram mais pessoas nas guerras, direta e indiretamente, do que nos 1900 anos anteriores. Então, veja bem, gente, em 100 anos, morre mais gente em guerra do que em 1900 anos. Vocês estão entendendo? A conta, tá? Então, veja bem, agora, com a globalização, a gente fica sabendo de todos os conflitos. Por quê? Porque antigamente só as guerras maiores que chegavam até a gente. Agora, internet, globalização, fica sabendo de tudo. Por exemplo, está todo mundo sabendo o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, e em tempo real, né? Porque é tudo filmado. O pessoal filma, põe lá, não tem jeito, tá? Olha lá, próximo. Século XX foi marcado por 2 sangrentas guerras mundiais. Seguida, próximo, deixa eu ver. Olha lá, isso. Seguida por inúmeros conflitos. Após 21 anos que terminou a Primeira Guerra Mundial, estourou a Segunda Guerra Mundial e deixou um saldo de 77 milhões de mortos. 7 milhões de judeus, eram judeus. Tá? A bomba atômica atirada contra a cidade de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, trouxe ao mundo o conhecimento do poder bélico, do poder da energia atômica, certo? Então, veja bem, em 1993, estimava-se que havia 48 grandes guerras étnicas, né, raciais, em andamento pelo mundo, e 164 reivindicações e conflitos étnicos territoriais a respeito de fronteiras na ex-União Soviética, dos quais 30 envolviam alguma forma de conflito armado. Então, veja bem, nós estamos em 2022. Esqueci do 2. É que eu estou querendo voltar para trás. 2022. Agora, imagine, irmãos, de 1900 e finalzinho, 90, até 2020, 2022, não passou tanto tempo assim. Olha quanta coisa que a gente já viu aí. Certo? Olha lá, passa para mim aí. Olha o danado. Sabe quem é esse camarada aí? Olha o tal do Hitler. Olha lá. O século XX foi, sem dúvida, o século onde houve as maiores guerras do mundo. Guerras não só em quantidade, mas também em nível de devastação. Pelos noticiários, nós ficamos sabendo, né, somente das de âmbito mundial. Os conflitos menores nem vão ser noticiados. Agora, o terrorismo é uma modalidade de guerra que voltou com toda a força no século XXI. Então, veja bem, nós temos conflitos ali, nós temos terrorismo no Oriente Médio, árabes, nós temos o islamismo crescendo no mundo inteirinho. Você entra dentro do ônibus, você olha para um camarada, se ele tiver turbante, já fica imaginando. Será que ele está com uma bomba, ela dá vontade de descer no ônibus, né? Você não sabe, né? Olha lá, armamentos devastadores. Certo? Armamentos devastadores. Põe aí para mim o versículo. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então, o que é isso aí, irmão? Foi uma visão que João teve do Apocalipse. Só que com o conhecimento que ele tinha da época, ele imaginava que era um monte. Hoje a gente sabe o que é, uma bomba. Tá? Provavelmente foi uma bomba. Porque o que ele sabia era isso. Ele falou, foi um monte. Morreu os animais do mar. A vida do mar. Então, veja bem que coisa séria. Uma modesta bomba de hidrogênio, hoje, é 100 vezes mais... Uma bombinha de hidrogênio, que a gente fala uma coisinha assim, sabe? Que põe no bolso, que o pessoal sai por aí, os árabes, com as bombas. Desculpa, eu falo dos árabes. Desculpa. Dá uma olhadinha lá no armário, Fernanda. Estou brincando, tá? Uma bomba de hidrogênio, ela é 100 vezes mais poderosa, 100 vezes do que as bombas nucleares primitivas que foram usadas em Hiroshima e Nagasaki. Agora, escute bem,
Essa matéria aqui, eu peguei, ela é uma matéria de 10 anos atrás. A engenharia genética tornou possível agora misturar bactérias altamente infecciosas, assim como estreptococcus com agentes patogênicos letais, como a varíola. Se for dispersa na forma de aerosol sobre uma área densamente povoada, esse tipo de arma biológica tem o potencial de matar milhões de pessoas. Tá? Aí alguém chega para mim e fala assim, não, esse vírus aí, ó, foi porque comeram morcego, né? O outro que comeu não sei o que lá. Que comeu morcego, mas isso aí foi feito no laboratório. Olha o que nós estamos vendo aqui. O que está acontecendo com a Rússia? Todo mundo, o mundo inteirinho se voltou contra a Rússia. Quem está do lado da Rússia? A China. 300, a fronteira deles, acho que é 300 quilômetros de distância um do outro. Estão pertinho ali. E a China, é perigoso. Por quê? Porque a Europa precisa do gás produzido na Rússia, certo? Então, há um perigo deles criarem as sanções e terem que retirar as sanções, porque a Rússia vai dizer, eu não dou. Então, ela vai estar tentando conseguir um apoio por livre e espontânea pressão. E está o perigo do quê? Da China absorver a produção da Rússia e vice-versa, as duas ficarem ali. Porque a China, aconteceu toda essa pandemia, a China está com algum problema econômico? Não. Está crescendo fenomenalmente, né? Vocês compram aí, o celular de vocês é Xiaomi? O meu é. Vamos lá, o próximo. Olha lá, agora olha aí, gente. E esse daqui, ó, e morreu a terça parte. O próximo, meus técnicos de som. Não, mas, ó, Israel. Olha lá. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Quem é a terra do norte na Bíblia? É a Rússia. Príncipe de Rússia, Meseque, Moscou e Tobolsk. É tudo lá naquela região, tá? A Rússia já está tentando formar novamente o bloco soviético. Vocês estão de olho, tá? Outra coisa, o lugar onde mais haviam judeus, até o século XX, quando houve a volta deles novamente, a partir de 1948, que eles começaram a voltar mesmo, aonde era? Na Rússia. E eles estão de olho em Israel. Napoleão Bonaparte, de certa vez, quem ficar com a Palestina vai governar o mundo, porque ela está no centro da terra e ela como é que se diz? A união, ou não é a união, não, é a intersecção que se fala, né? De 3 continentes. É a Palestina. Então, quem fica ali, fica no centro da terra. Então, olha, Jesus disse uma coisa muito linda. Olha para a figueira. Quando a figueira começar a florescer, sabei que o verão está próximo. Olha lá, quem é a figueira? A Bíblia se explica pela Bíblia, gente. O próximo lá, ó. Achei Israel como uvas no deserto, via vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então, veja bem, ó, achei Israel como uvas, via vossos pais como a fruta temporã da figueira. Quem é figueira na Bíblia? A Bíblia ensina, é Israel. Tem um povo por aí muito crente, eu gosto de gente crente. Onde? Porque Deus vai balançar a figueira. Pode balançar. Tem nada a ver com a igreja. Quem é a figueira? É Israel. Então, veja bem, olha que coisa séria. E é isso que nós temos que entender, certo? Ó, a nação de Israel foi levada em cativeiro, certo? E ela ficou do ano 70 ao ano 140, é o tempo que ela levou para ser espalhada pelo mundo inteirinho. Jesus está diante de Pilatos. Pilatos, o que eu faço de Jesus chamado Cristo? Eles falaram que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos. Pilatos lavou as mãos e o sangue caiu. No ano 70, o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu tudo. Tá? Foi que as florestas foram dizimadas de tantas cruzes onde eles penduraram judeus.
Tá? O templo foi destruído. Quando ele foi entrar no templo, que ele falou assim, vou entrar no templo e vou tomar toda a riqueza do templo, jogaram um archote, ninguém sabe de onde. Flávio José que fala isso. E foi no centro do templo e aquilo desmoronou todinho. Jesus disse assim para os discípulos, olha para isso tudo. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A profecia se cumpriu. Entenderam? Então, durante séculos, eles não tinham um lugar onde eles pusessem o pé e dissessem assim, isso é terra nossa. Você quer ver uma coisa? Tem alguém aqui com o sobrenome Carneiro? Oliveira? Bezerra? Tudo descendente de judeu. Por quê? Porque na Inquisição eles mudavam o nome. Bruder é alemão, mas não é alemão, é judeu. Né? Tudo tem muito, Oliveira, Figueira, Ferreira. Eles mudavam o nome, por quê? Porque se tivesse o nome judeu, eles eram mortos nas fogueiras da Inquisição. Entendeu? Tem muito judeu por aí que a gente nem imagina, né? Então, e olha outra coisa muito séria, a Bíblia diz que no final dos tempos, a língua falada para eles haveria de ser restaurada, porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e para que o sirvam com o mesmo consenso. A língua hebraica, ela é considerada língua santa. Ela foi praticamente extinta, né? Israel disperso para extinta. Só que após o século XX, quando Israel começa a voltar, vocês estão conscientes disso, né? Que eles não tinham terra, até que a Organização das Nações Unidas se reuniu e decidiu que Israel tinha que ter uma pátria. E aí eles fizeram uma votação, e Oswaldo Aranha era o secretário da ONU da época, foi ele que deu o voto de Minerva e assinou. A Palestina vai ser dividida em 2 estados, árabes e judeus. Ela estava todos, quem que estavam ali? Os britânicos estavam ali, eram eles que comandavam. Quando foi determinado isso, eles tiraram tiraram seus exércitos. Quando eles tiram os exércitos, os árabes olham para os judeus e falam, nós vamos varrer vocês do mapa. Entenderam? E aí o que aconteceu? Ninguém sabe como. Israel foi vitorioso. Aí o que acontece? Os países comunistas armaram esses árabes até os dentes, com tudo que é tipo de armamento. Quem que habitava em Israel na época? Somente colonos, os kibbutz. Então, eles lutavam de dia e, à noite, eles cuidavam das plantações. Então, ninguém entende como é que aqueles colonos venceram. Eles não tinham armamento nuclear. Aí, o que acontece? Esse povo que foi expulso, né, esses árabes que foram expulsos, que tentaram expulsar Israel, e eles que foram expulsos, eles foram alimentados fora de Israel pelos comunistas, através de uma propaganda antissemita. Olha como é que o judeu é ruim. Olha como é que eles olha o que eles estão fazendo. Então, para que o mundo inteiro se voltasse contra Israel. Aí você vai ver das várias guerras, a Guerra dos 6 Dias, que acreditava-se que Israel ia morrer, que não ia sobrar nada, que não tinha como Israel vencer. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa. Goldmeier, ela era a primeira ministra israelense nessa época, e ela escreveu sobre a Guerra dos 6 Dias, que aconteceram coisas assim notáveis, né? Que entraram assim um carro-tanque árabe, foi atacar os judeus, e eles falaram, agora nós vamos morrer. E, de repente, eles levantaram, não sei como é que chama, uma portinhola que tem assim, e os árabes, tudo de mão para cima, estão rendidos. E os judeus não entenderam, porque eles não tinham armamento. Aí eles perguntaram, por que vocês estão se rendendo? Aí eles falaram, não, nós não estamos rendendo a vocês. É a esses soldados que estão aí, Mas que soldado? Esse soldado aí que está todo uniformizado de branco, essas armas aí a gente não tem. E assim foi a defesa. Como eles viram também um varão nos exércitos de Israel, isso foi visto. Muitos judeus contaram isso. Eles viam um varão que levantava as mãos, Israel prevalecia. E depois, e foi aí, então aconteceram muitas coisas. Então, veja bem, gente, olha que coisa séria. Agora, a língua hebraica, agora veja bem, o templo dos judeus. Mas esse templo, esse lugar do templo aqui, é imprescindível para a volta de Jesus. Ai, mas Isabel, mas eu não estou entendendo nada. Você vai entender. A volta de Jesus é um evento. Se divide em 2 fases. Na primeira fase, ele vem para a igreja. Na segunda, ele vem com a igreja.
Na primeira fase, só nós o veremos. Na segunda fase, todo olho verá. Na primeira fase, ele vem como ladrão, rouba o que tem de melhor, que somos nós, a propriedade dele. Na segunda fase, ele vem, aleluia. Na primeira, ele vem como cordeiro. Na segunda, ele vem como juiz. Na primeira, ele vem nos ares. Na segunda, ele vem e pisa no Monte das Oliveiras. O monte se divide em dois, Israel foge pelo vale que vai se formar ali. Vocês estão entendendo? Então, para que isso, agora, para que ele, quando ele vir e nos arrebatar, veja bem, o anticristo vai se levantar, nós estamos falando nova ordem. Só que é o seguinte, a vontade deles é exterminar Israel. Mas ele não pode exterminar Israel assim. Volta um slide, por favor, que eu preciso mostrar uma coisa para eles aqui. Tá? Volta um slide. Olha lá. Dá uma olhadinha, você está vendo lá? Ó. Olha lá, o domo da rocha, vocês estão conseguindo ver aqui, ó? Ó, o domo da rocha, onde está? O que é o domo da rocha? É a mesquita árabe. Eles estão aqui próximo aonde é o templo dos judeus. Para o judeu, o templo é coisa fenomenal. Eles ficam aqui no Muro das Lamentações. Quem já viu na televisão? Eles perto do Muro das Lamentações ali. Por que eles ficam ali chorando? Porque eles acreditam que a arca está enterrada num labirinto, porque embaixo do templo foi construído um labirinto. E segundo os judeus, o rei Josias pegou a arca e escondeu lá, temendo as invasões. Ninguém nunca achou a arca, ninguém sabe onde está a arca. Então, eles acreditam, e veja bem, a região onde eles estão é onde eles acreditam que era próximo ao Santo dos Santos, onde ficava a arca. É por isso que os judeus ficam chorando lá no Muro das Lamentações, porque a arca para eles é a presença de Deus. Eles acham que a arca está lá embaixo. Vocês estão vendo ali, ó? Tá? Só que o que acontece? O domo da rocha dos árabes está construído ali. E aí, como é que vai fazer? Como é que vai acontecer? Só que a religião do anticristo vai ser a religião mundial que vai aceitar tudo. Então, veja bem, escavações recentes estão sendo feitas e descobriu-se que a posição do templo não é ali no domo, é ali do lado. Ó, a nova posição, a posição correta, está vendo ali? Um T. Ó, ali, ó, a antiga porta oriental. Foi por essa porta que Jesus entrou na cidade de Jerusalém. E é por aqui que eles acreditam que ele vai voltar. Por quê? Irmãos, em Israel há um movimento fenomenal. Os judeus já estão buscando a sua genealogia. Os sacerdotes judeus, os Cohen, estão hoje já com 12 anos, estão um grande número, já estão voltando, estão se preparando para ministrar no templo. Tá? Então, há um movimento muito grande. O que está acontecendo? Judeus do mundo inteirinho estão mandando donativos para Israel, para a reconstrução do terceiro templo. Conhece judeus por aí, ricos? Tem até uma televisão, casado com uma loira. Entendeu? Então, eles estão todos preparados. Eles estão se preparando para a reconstrução do terceiro templo, porque eles vão ministrar lá, e eles estão aguardando o Messias. Aí eu peguei hoje uma notícia, que eu achei muito interessante, de um rabino judeu, do ano de 1870. Ele diz que recebeu uma revelação, e o bisneto dele, ano passado, postou isso. Né? Então, ele diz o seguinte, nessa revelação, não sei se é verdade, tá, irmãos? Eu peguei na internet, é que há muita coisa a me trazer tudo. Ele falou assim, a Rússia vai invadir a Crimeia. Quando a Rússia invadir a Crimeia, ela vai invadir Constantinopla, na época que hoje é Istambul. Quando ela invadir Istambul, vocês busquem as roupas do Shabá, porque o Messias vai voltar. Não sei se é verdade. Isso foi divulgado ano passado nas mídias. Então, o que eu estou falando para vocês, não estou assustando ninguém, tá? É hora da igreja, irmão, se posicionar. Agora, veja bem, o próximo, Israel, né? Então, o que a China quer? Governo mundial. O que a Rússia quer? Se levantar como um governante mundial. Alguém vai ficar preocupado. Não, mas é que ele tem que ser judeu. Mas tem judeu no mundo inteirinho. Olha lá, está vendo? Olha quantos blocos nós temos hoje. União Asiática, União Africana, União Europeia, União Sul-Americana, União Norte-Americana. O próximo. Ó, o que a China deseja?
um governo mundial. Ó, se você pegar esse link aqui, ó, o Xin já falou lá. Nós iremos implantar uma nova ordem mundial. Falou também, tá vendo? O pudim. O nome dele é muito agradável de falar, não, mas enfim. Só a graça. Mas antes que os iluminados... Vamos lá. O nome dele é terrível. Antes que os iluminados implantem o seu governo, Jesus vai voltar para buscar a igreja. Amém? Jesus vai voltar, irmãos. Amém? Pode ter certeza, essa é a coisa mais certa. Ok? Entenderam até aqui? Agora nós vamos...